Gênesis capítulo 21, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: E foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Louvado seja o nosso Deus. Aqui encontramos Gênesis capítulo 21, versículo 16, falando sobre Agar, quando saiu de perto de Sara e foi caminho a deserto, mas de repente acabou a água e eles não tinham água mais para beber, e Agar então sabia que tanto o filho dela como ela iria morrer porque não tinha água, ia morrer de sede. Então diz a Bíblia que em Gênesis 21:16 que ela deixou o filho dela e afastou distante dele para que ela não visse ele morrer de sede, e ela chorou, diz a Bíblia. No livro da Bíblia nós encontramos 31 versículos, tanto no Velho e Novo Testamento, a palavra chorou. São muitas pessoas que a Bíblia relata que choraram, e cada pessoa teve o seu motivo pelo qual chorou. Agar, porque o filho dela talvez já estava com muita sede, e ela sabia que sem água ninguém sobrevive. Então Agar chorou. Nós encontramos no livro de Gênesis, Juízes, Números, Samuel, 1º e 2º Samuel. Nós encontramos no livro de Reis, nós encontramos em Crônicas, Esther, Isaías, Oséias, Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós encontramos em vários lugares da Bíblia, chorou. E dentro dessas passagens, chorou, nós encontramos Lucas 19, versículo 41, que diz o seguinte: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Aqui fala sobre Jesus, quando Jesus chorou. Em João capítulo 11, 35, fala que Jesus chorou quando foi até onde estava Lázaro, e Lázaro havia partido para a eternidade, e já fazia quase 4 dias que ele estava morto. E quando Jesus chegou lá, as irmãs de Lázaro falou para ele que não adiantava mais ele ir até lá, porque Lázaro já estava sepultado há quase 4 dias. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 11, 35, que Jesus chorou. Então chorar, Jesus, quando falou lá no Mateus capítulo 5, diz: bem-aventurado os que choram. Chorar, todas as pessoas que choram porque tem um motivo. Todas as pessoas que choram têm um motivo. A Bíblia diz que uma mulher na cidade de Naim, uma viúva, o seu filho havia partido para a eternidade, e ela acompanhava o enterro do seu filho e chorava junto ao caixão. A Bíblia não relata por que ela chorava, se foi só por causa da morte do filho dela. Mas talvez ela também pensava: todas as pessoas que estão comigo, acompanhando esse enterro, voltarão para a sua casa e todos eles têm parente, amigo, família, que irão alegrá-los. Mas eu não tenho ninguém. O único filho que eu tinha
vai ser sepultada e eu vou voltar para casa e não vou encontrar ninguém. E a Bíblia diz que essa mulher chorava acompanhando aquele enterro. E de repente a Bíblia nos diz que ela ia saindo com a multidão para fazer o enterro, chorando. E de repente vem outra multidão entrando na cidade de Naim. E na frente dessa multidão vem Jesus. E quando Jesus vai indo, olha para aquela mulher chorando e diz para ela: mulher, não chores. Chorar. Vários motivos levam a pessoa a chorar. Problemas conjugais levam as pessoas a chorar. Problemas com filhos, filhas, levam a chorar. Problema com o desemprego, vendo a família passando necessidade e não tem como ajudar, leva a chorar. Também quando alguém prospera, algumas pessoas, ao ver outras pessoas prosperar e ele não, também leva a chorar. Doença, enfermidade. Quantas pessoas choram por causa das enfermidades que está enfrentando? Aí desses dias estava conversando com um irmão, ele dizendo que a sua tia, ela está com câncer e desenganado pelos médicos. E ele procura confortar ela, mas ela demonstra alegria porque está em Cristo Jesus. Mas mesmo assim, há momentos que a pessoa, no seu canto, vem a chorar. Chorar. Todas as pessoas, por um motivo ou por outro, choram. Jesus, a Bíblia relata que ele chorou 2 vezes. Uma quando ia entrando em Jerusalém e outra quando chegou onde estava Lázaro sepultado há quase 4 dias. Jesus chorou. Chorar. Chorar não é feio, chorar. Chorar não é uma coisa que traz uma pessoa algo de ridículo. Alguém falar, não, é porque ele está chorando. Não. Chorar faz realmente a pessoa reconhecer que está passando algo na sua vida que vem a mexer com as suas emoções. O próprio Senhor Jesus chorou. Então eu falo para você que está nos ouvindo, que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Talvez você tenha chorado por vários motivos na sua vida. Talvez você viu o seu filho como Agar, viu o seu filho e sem água, alimentação também. E a Bíblia diz que ela chorou. E se você tem visto algo com os seus familiares que te emocionou e você sentiu no coração a dor por aquilo que está enfrentando, chorar. Chorou. Queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, eu gostaria de dizer para você uma coisa. A Bíblia diz, Jesus que falou, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. E eu tenho certeza, como Jesus consolou aquela mulher que estava com seu filho indo para o sepulcro para ser sepultado, ele consolou ela. Chegou até o caixão, tocou, e quando pararam, ele olhou para dentro e disse para o menino, levanta. E aquele menino ressuscitou. E agora Jesus entrega o filho para aquela mulher que chorava por dor de perca do filho. Eu tenho certeza que ela começou a chorar pela emoção de ver o seu filho ressuscitado. Talvez hoje você está chorando porque não tem um emprego.
Mas eu falo para você, se você apegar com Jesus, Jesus vai abrir as portas para você. Talvez você esteja chorando por um problema conjugal, mas eu falo para você, se você se apegar com Jesus, Ele tem poder de mudar essa situação que você está. Talvez você tenha submetido a certas coisas por causa da necessidade. E quantas vezes você tem chorado por causa disso? Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus está vendo as suas lágrimas. A Bíblia diz que quando uma pessoa chora orando, o anjo vem e colhe as suas lágrimas e leva para Deus a oração de cada pessoa e entrega perante o Senhor. Não chores. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena ficou lá perto do sepulcro e chorava. E quando olhou, viu Jesus, mas não reconheceu e pensou que era hortelão e disse, se você sabe onde colocar o corpo de Jesus, me fala que eu preciso pegar o corpo dele. Jesus olhou e disse, Maria. E ela reconheceu que era Jesus. Eu creio que aí ela chorou muito mais do que antes, porque ali estava Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o porquê você está chorando, mas eu sei o que Deus fala nessa mensagem. Que assim como Ele providenciou a água para Agar naquele deserto, que o anjo apareceu e disse para ela, olha aí, a mina de água aí perto, e você não tem enxergado, e tinha água, ela pegou a água para ela e o filho dela. Assim como Jesus falou para aquela viúva de Naim, aqui está o seu filho. Eu creio que Jesus também pode fazer, nesse momento, na tua vida, um grande milagre. Eu me lembro de uma certa vez que um rapaz chorava porque estava desempregado e a esposa dele dizia para ele, olha, nós não temos mais nada que comer em casa. Então você vai, procura serviço de qualquer coisa, dá um jeito na vida. E ele chorando, ele disse que Deus iria preparar um serviço para ele na profissão que ele tinha. E de repente bate em sua porta uma pessoa com um carro, dos carros bem grande, importado, e pergunta pelo nome dele. A esposa dele diz, é meu marido, eu vou chamar. E chama ele. E quando ele vai atender, o rapaz diz para ele, eu ouvi falar que o senhor é um engenheiro que está desempregado. E ele disse, é verdade, eu sou engenheiro e estou desempregado. E aquele homem disse para ele, olha, eu estou abrindo uma firma em outro estado e estou precisando de um engenheiro para ir lá dar uma força lá para mim. E eu queria saber se você não quer ir lá para minha firma trabalhar como engenheiro. E ele, na hora, se emocionou. Ele disse, eu vou. Mas tem uma coisa, eu não tenho dinheiro para condução. Não tenho dinheiro para mudar para lá. Aí o homem que era o dono da empreiteira disse para ele, olha, lá já tem uma casa preparada para que você possa mudar. E eu trouxe o caminhão para que você possa mudar agora. Mas eu estou sem dinheiro. Ele disse, não tem problema. Foi lá, fez um cheque, entregou para ele. E quando ele pegou o cheque, ele ficou emocionado, a esposa emocionada, porque era uns 5 salários de um engenheiro. E ele foi para aquele outro estado e lá ficou como engenheiro. Eu não sei o que Deus pode fazer na sua vida agora, eu não sei. Talvez está chorando pelo problema que você tem conjugal, mas Deus tem poder para mudar essa situação ainda hoje. Talvez você esteja chorando por causa de enfermidade. Eu tenho certeza que Jesus tem poder de te curar, como fez com aquele paralítico que quase 38 anos está à beira do tanque.
Ou como aquela mulher que há 12 anos passava de enfermidade. Fluxo de sangue, Jesus também a curou. E tantos outros que estavam passando momentos difíceis, Jesus trouxe a solução. Se você tem chorado, se você está chorando, saiba que Deus está vendo as suas lágrimas. Irá trazer a solução. Pode ter certeza nisso. Confie nele que ele vai trazer a solução. Pode ter certeza. Deus vai trazer a solução. Eu aceito, se Deus disser sim.